Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém. Essa noite nós queremos meditar sobre algo que é por demais importante, um assunto que eu gosto de tratar de falar, porque tem a ver com a nossa vida e o nosso crescimento espiritual. Queria compartilhar com os irmãos essa noite sobre palavras que têm poder, palavras que têm autoridade. As nossas palavras, elas têm todo o poder e autoridade quando nós usamos, dependendo da forma como nós usamos, criamos vida ou criamos morte. Tinha um personagem lá atrás, no passado, chamado Chico Anísio. Era um personagem do Chico Anísio, era um político que ele dizia assim: palavras são palavras, nada mais do que palavras. E todo mundo ria, achava engraçado. Só que isso não faz nenhum sentido, porque palavras não são palavras e nada mais do que palavras. Palavras têm poder. Ninguém é totalmente sábio em controlar as suas próprias palavras. Se existe algo que nós falhamos e falhamos muito, todos nós falhamos, é justamente no controle da nossa própria língua, daquilo que nós falamos. Não existe ninguém que seja totalmente sábio e controlado naquilo que fala. Tem uma frase que diz assim: cuidado com as tuas palavras, elas criam os teus hábitos. Cuidado com os teus hábitos, eles formam o teu caráter. Cuidado com o teu caráter, ele controla o teu destino. E tudo começa com palavras. O primeiro versículo, a citação que eu quero trazer, está lá em Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Alguém pode ler aí bem alto, por favor? 11, 23. Pastor, eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-se aqui de seu mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Neste versículo, o pastor Kenneth Hagin, que morreu já há algum tempo, ele firmou e fundou o seu ministério totalmente sobre esse único versículo da palavra de Deus. Marcos 11, 23. Dependendo da versão que nós vamos ler, a fiel e corrigida, ela diz nesse versículo e usa 3 vezes a expressão dizer e 2 vezes a palavra crer, fé. O dizer e o falar é mais importante até do que o crer. Nós podemos, com as nossas palavras, criar toda a atmosfera e o ambiente de fé que nós necessitamos. Então, é muito importante nós entendemos que as palavras, elas têm sim autoridade e poder para controlar a nossa vida, e inclusive criar a atmosfera e criar um ambiente que nós precisamos ao nosso redor. Seja um ambiente de harmonia, seja um ambiente de paz, de amor, de fraternidade, de alegria, ou um ambiente de rancor, de ódio, de mágoa, de ressentimentos, ou de más lembranças. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: nossas palavras testemunham a nosso favor ou contra nós. Lá em Mateus 12, 36 e 37 diz assim: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. As nossas palavras, elas testemunham contra nós ou a nosso favor. Elas têm este poder. É muito importante tomarmos atenção, tomarmos conta com relação a isso. Em terceiro lugar, o direito de falar, ele é livre, mas as consequências do que falamos não são uma escolha nossa. Nós falamos e falamos e falamos. Inclusive a palavra de Deus diz que o estulto, o tolo, ele dá vazão à sua fala, à sua língua, e ele fala muitas vezes o que não deve falar. Mas também diz a palavra que aquele que muitas vezes não fala e tranca e cerra os seus lábios, ele se passa por sábio. Ainda que não tenha nada de sabedoria para passar, ele vai se passar por sábio, porque ele ficou quieto quando deveria ficar quieto. Nós muitas vezes falhamos em saber o momento de falar e o momento de ficar quieto.
Existem situações em que nós temos que entender que não é hora de falar, não é momento de falar. Existe uma técnica, inclusive, que diz o seguinte: quando você está muito nervoso, que você está a ponto de explodir, dizem que você tem que respirar, inspirar e expirar profundamente, 5, 6 vezes. E então você vai perceber que você daqui a alguns poucos segundos já não é mais uma mesma pessoa. Temos que ter este controle para que nós não sejamos réus e não venhamos a pagar o preço daquilo que nós falamos, porque nós sentenciamos muitas vezes aquilo que acontece na nossa vida. Provérbios 6, 2 diz: e te deixaste enredar pelas próprias palavras, e te prendeste nas palavras da tua boca. É revisada e fiel. Na NVI diz assim: caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Estás prisioneiro do que falou. Provérbios 6,2. Você está enredado, está preso, está enlaçado. Você está totalmente ligado às palavras que foram proferidas pela tua boca. Então, é tão sério isso, porque nós falamos e nós preparamos até mesmo o caminho, preparamos o ambiente daquilo que nós vamos viver, daquilo que nós vamos passar em nosso futuro. Hoje nós estamos dizendo, nós estamos falando aquilo que nós vamos viver amanhã ou depois. E hoje nós somos resultado daquilo que nós falamos ontem, daquilo que nós proferimos ontem através das nossas palavras. Em quarto lugar, nossas palavras são como alimento, tanto para o corpo como para o espírito. De que forma temos então nós nos alimentado? Lá em Mateus 4,4, ok? Inclusive um texto, por coincidência, o mesmo texto de Lucas 4,4. Mateus 4,4, Lucas 4,4. Mateus diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus, Ele tem para nós um alimento que procede da sua própria boca. É a sua palavra. A sua palavra é o nosso alimento. A sua palavra deve ser o nosso alimento. Quando nós proferimos as nossas palavras, nós falhamos, nós pecamos. Mas quando nós proferimos a palavra de Deus, é muito diferente. Veja, irmãos, às vezes nós vamos evangelizar e falar de Jesus para uma pessoa e nós estamos falando aquilo que nós achamos, estamos falando aquilo que nós pensamos. Usamos até mesmo algumas técnicas de evangelismo. E muitas vezes as pessoas refutam e elas não recebem muito a nossa palavra. Mas quando você abre a palavra de Deus e você cita a palavra, você percebe que a recepção é outra. Você percebe nos olhos, você percebe no semblante, que a pessoa ela está sendo confrontada com a palavra de Deus. Porque aquilo que procede da boca de Deus é a sua palavra, é aquilo que nós temos. Nós devemos nos alimentar desta palavra. Porque entendemos e aprendemos também que tudo aquilo que nós temos na nossa mente, 90% está dentro do nosso inconsciente. E 10% no nosso consciente. Ou seja, nós somos muito mais dominados e temos muito mais pensamentos numa esfera, numa área da nossa vida que nós não temos controle nenhum. Está no nosso inconsciente. E esse inconsciente, ele é um depósito. Nós colocamos aí dentro desse inconsciente tudo aquilo que nós precisamos lembrar e pensar. Pode ser que você esteja colocando nesse inconsciente novelas, filmes indevidos, conversas com amizades indevidas, leituras impróprias, e isso vai ficando dentro dos 90% do teu inconsciente. E aí, às vezes, então, a pessoa pensa assim: mas por que eu tenho tanta dificuldade de ter comunhão com Deus? Por que eu tenho tanta dificuldade de sentir a presença de Deus? Porque 90% do seu inconsciente está dominado por outras coisas que não as verdades de Deus. Em quinto lugar, nossas palavras revelam o que pensamos. O que pensamos revelam o que cremos. Vou repetir: nossas palavras revelam o que pensamos. O que pensamos revelam o que cremos. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4,13:
Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Vamos repetir todos juntos, depois de mim? Eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Não é? As nossas palavras revelam aquilo que nós cremos. Nós pensamos, e o que pensamos revela aquilo que nós cremos. Em sexto lugar, pela palavra os mundos foram criados. Lá em Hebreus 11, 3, a palavra de Deus diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Das coisas que não aparecem. Quando Deus olhou para o mundo, Ele encontrou um mundo em caos, um mundo em desordem. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E então, o que mudou tudo isso? Foi uma palavra que foi liberada por Deus. Deus disse: haja luz. A primeira coisa que Deus fez foi formar, criar a luz, trazer a existência pela sua própria palavra. O mundo que existe foi formado de algo que nós não sabemos, que não existia na época, das coisas que não aparecem, que não são aparentes. Que coisas que não aparecem, que não são aparentes? A gente aprende em química que são os elementos químicos, não? Carbono, potássio, ferro. Foram formados de coisas que não aparecem, como o átomo, que nós não vemos, são invisíveis aos nossos olhos. Deus criou tudo isso pela sua própria palavra. E o agente criador, o vetor que Deus usa para isso é o seu Espírito Santo. Porque Deus, Ele lança a palavra. Por isso que lá no início, no princípio de tudo, Deus, Ele deixa claro que os três estavam agindo: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Ele diz, façamos, Deus já estava fazendo, já desde o início de tudo. E quando Deus soltou a sua palavra, o vetor e o canal que levou isso foi o Espírito Santo, e a palavra é Jesus. Já ali no início, Deus usava a sua palavra para criar e formar todas as coisas. Por isso, irmão, se dentro de nós não existe palavra, se dentro de nós não existe revelação de Deus, fica muito difícil para o Espírito Santo agir na nossa vida e criar todas as coisas. Porque o Espírito vem, a palavra diz que ele perscruta o nosso coração. Ele vem, ele procura a sua palavra em nosso coração e ele quer encontrar a palavra de Deus. O Espírito Santo não cria em nossa vida nada através daquilo que nós pensamos, através daquilo que nós achamos, através daquilo que nós imaginamos. Não. O Espírito Santo ele só cria através da palavra de Deus, que ele encontrar em nós. Para isso ele precisa encontrar essa palavra. Então ele gera, ele cria vida através da palavra que está em nós. Em sétimo lugar, diz a palavra de Deus, o apóstolo Pedro, na sua epístola, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, ele diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo, escravo. Por quê? Porque os nossos hábitos que nós criamos, aquilo que nós nos acostumamos, a quem nós nos rendemos, ao que diz a palavra, porque de quem alguém é vencido. Você é vencido por quem, irmão? Quem foi que te venceu? Quem é que nos venceu? Jesus Cristo nos venceu. Ele venceu a nossa vontade, Ele venceu a nossa pecaminosidade, Ele venceu a nossa carnalidade, Ele nos venceu porque Ele nos convenceu, porque Ele nos amou primeiro. Ele veio ao nosso encontro e Ele nos venceu, mas Ele nos venceu com cordas e nos atraiu com cordas de amor, diz a palavra. Ele nos atraiu com cordas de amor. Nós somos vencidos, mas às vezes os nossos hábitos, as nossas manias, as nossas pequenas coisas que fazemos, essas coisas podem muitas vezes criar obstáculos e trazer derrota à nossa vida, porque nós nos submetemos às coisas pequenas.
as coisas insignificantes. Então as palavras, elas fazem parte disso. Então por isso que eu tenho que lançar a palavra, eu tenho que gerar a palavra, e a palavra perfeita para fazer isso, irmão, é a palavra de Deus. Quando ela na minha boca é proferida, eu lanço ela. Você pode chamar isso de palavra profética, você pode chamar isso de palavra de fé, do jeito que você quiser, mas é a palavra de Deus. Em oitavo lugar, tem um texto, tem uma experiência interessante aqui no Velho Testamento, quando Josué, ele derrubou Jericó, as muralhas de Jericó, destruiu completamente as muralhas de Jericó, e ele lançou uma palavra. Lá em Josué 6:26, Josué diz assim, o livro de Josué diz assim: naquela ocasião, preste atenção, Josué pronunciou este juramento solene, ou seja, através das suas palavras, ele pronunciou uma sentença, um juramento solene, dizendo: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, ao preço de seu filho mais novo porá as portas. Josué 6:26. E isso parece que ficou no esquecimento. Aliás, esquecer-se das coisas é uma coisa que nós mais fazemos. Nós temos uma facilidade enorme para esquecer aquilo que não deveríamos esquecer, principalmente. Mas lá para frente, depois, passado um bom tempo, em primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 34, teve um rei, não sei se ele sabia ou não dessas palavras, mas um rei resolveu reconstruir Jericó. E o que foi que aconteceu? Diz aqui em 1 Reis 16:34: durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó. Você sabia que Jericó foi reconstruída? Lançou os alicerces à custa de seu filho mais velho. Seu filho mais velho morreu, Abirão. E instalou as portas à custa de seu filho mais novo. O mais velho e o mais novo morreram. Foi o preço que ele pagou. Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Veja aqui a intensidade e o poder das nossas palavras. Josué, ele fez esse juramento com as suas palavras, e ele criou então, uma situação para que aquela cidade não fosse reconstruída. Mas esse rei não deu importância e pagou um preço altíssimo por isso. O seu primogênito e o seu caçula morreram enquanto ele construía a cidade. Em nono lugar, nenhuma palavra é frívola, sem sentido ou sem conteúdo. Nenhuma palavra, irmãos, nenhuma palavra se perde. Todas as palavras que nós falamos, elas ficam na atmosfera, elas ficam no mundo existente. Nenhuma palavra se perde, nenhum som se perde. Às vezes os cientistas, eles estão descobrindo, através de pesquisas, de equipamentos e de aparelhos ultra sofisticados, sons que foram proferidos, que foram emitidos há milhares de anos. Esses sons ainda estão chegando na Terra. Muitas das estrelas que nós estamos vendo nos céus, elas nem existem mais. Só existe a luz que elas emitiam há milhares, talvez milhões de anos. A luz delas estão chegando até nós, mas essas estrelas ainda não chegaram. As nossas palavras, da mesma forma, elas estão na atmosfera, no mundo, no universo existente. Por isso que Deus diz que toda palavra nós vamos prestar contas. Não existe nenhuma palavra que seja frívola, sem sentido ou sem conteúdo. Toda palavra tem a sua intensidade, o seu poder, o seu sentido, a sua importância. Todas elas permanecem, a palavra não volta vazia. Deus diz lá em Isaías 55, verso 10 e verso 11: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Coisa tremenda e maravilhosa, né? A palavra de Deus não é uma palavra que pode simplesmente ser lançada. Qualquer palavra que nós lançamos, de Deus,
ela não volta vazia. Às vezes nós imaginamos que semeamos uma palavra, que pregamos o Evangelho, que falamos para uma determinada pessoa, para uma família, e parece que aquilo não surtiu efeito. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nunca volta vazia. Ela sempre prosperará naquilo para o qual Deus a designou. Ela não voltará vazia. Ela fará aquilo que apraz ao coração de Deus. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas este texto refere-se à palavra de Deus. Está se referindo à palavra de Deus. Sim, correto. Mas nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nossas palavras têm o mesmo efeito devastador ou criador que Deus, que tem as de Deus. Logicamente que a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela quebra os cedros do Líbano, diz o salmista. Ela despedaça as penhas, as rochas, porque ela é a palavra inerrante, é a palavra infalível. Mas as nossas palavras também não voltam vazias. Aquilo que nós falamos. Por isso que nós falamos lá no início, irmãos. Não tem ninguém neste mundo que seja 100% sábio ao usar as suas palavras, ao proferir as suas palavras. Em 10º lugar e último, o maior milagre de todos não acontece sem as palavras. Pense bem um pouquinho. Qual é o maior milagre de todos que pode acontecer no mundo? Qual é o maior milagre de todos, irmãos? Ressuscitar um defunto? Transformar a água em vinho? Limpar um leproso? Qual é o maior milagre de todos? O maior milagre de todos é a salvação. É a nossa salvação. Não existe nada mais tremendo, mais maravilhoso, mais poderoso do que a nossa salvação. Esse é o maior milagre de todos. Deus nos buscar onde nós estávamos, nos resgatar, nos trazer, nos lavar, nos limpar, nos dar um novo nome, colocar o anel no nosso dedo, trocar as nossas vestes, colocar sandálias nos nossos pés e nos chamar de filho novamente e fazer uma festa, um banquete e aceitar-nos novamente na sua presença. Até mesmo isso, a nossa conversão, esta não vem, esta só vem pela palavra. Esta só vem pela palavra. Não é o que diz lá em Romanos 10, 9 e 10? Romanos 10, 9 e 10. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Veja que o versículo 9 começa com uma palavra que é uma condicional. Se com a tua boca confessares, então a salvação se manifestará. Não é assim? Jesus diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele não somente está à porta, ele não somente bate a porta, mas Jesus chama pelo nome. Se alguém ouvir a minha voz, a palavra, o som tem que se ouvir. Nós temos que confessar com a nossa boca. Se confessares ao Senhor, então você vai ser salvo. Que nós entendamos, que nós percebamos o quão intenso, o quão profundo é o sentido, o significado e a intensidade daquilo que nós falamos. Muito mais a palavra de Deus nos ensina e nos fala sobre isso. Mas eu quero terminar por aqui e dizer o que diz o salmista no Salmo 19, verso 14. Que essa seja a nossa oração, como a oração, uma petição do salmista. No Salmo 19, verso 14: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
nosso Deus, nosso Pai, nesta noite, Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra ao nosso coração, de tal forma, Senhor, que nós venhamos a ser constrangidos, tocados, de tal forma, Senhor, que nós venhamos a ser incomodados com relação, Senhor, àquilo que precisamos mudar. E as mudanças que nós precisamos, nós temos consciência, Senhor, de que só o Senhor pode fazer em nós. Não é somente pela nossa vontade, mas é pela Tua ação, Senhor. Não é somente pelo nosso querer, é mais também, muito mais, pela Tua ação em nós. E nós dizemos nesta noite, Senhor Deus, que nós abrimos o nosso coração e permitimos e consentimos que o Espírito Santo nos convença de todas essas verdades e nos mostre, Senhor, onde estamos errando, onde estamos falhando, para que nós tenhamos um conserto em nossas vidas e assim venhamos a Ti agradar. Oramos assim, agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.